Uma das coisas legais para a gente refletir aqui, nessa fala de hoje, é sobre a questão da existência. O simples fato de você existir já é algo assim maravilhoso, tá? De modo que nós temos que nos questionar o que é essa existência. As pessoas às vezes falam assim, mas o que é a vida? Qual o significado da vida? Certo? Temos que ter esse parâmetro. Estamos numa assim chamada existência, tentando alcançar algum objetivo, mas o fato mais importante é essa questão que você existe. E nessa existência é onde acontece esse mistério. O mistério de você ser alguma coisa ou de você existir com um propósito ou não, porém você está existindo nessa consciência de ser. Por isso que você diz eu sou, tá? E esse é o mistério gostoso, vamos dizer assim, da vida. Porque enquanto você não questiona isso, enquanto você não usa a sua inteligência para perceber que existe uma assim chamada existência, logicamente você vai viver por viver, alimentando, né, esse corpo físico dentro de um assim chamado mundo material, regido por um sistema que de alguma forma está controlando a existência de todo mundo. Porém, você tem que ter a responsabilidade, o controle, o domínio e principalmente o autoconhecimento de você conduzir a sua existência de um modo sábio e amoroso. Se você não tiver esses valores de ser naquilo que se chama a sua vida ou a sua existência, então simplesmente a vida assim não tem graça, não tem graça. E o mais importante disso é você entender que você é um co-criador, tá? Aí a gente vai levar essa questão da existência para um patamar mais transcendente, vamos dizer assim. Ou seja, toda a existência na qual todos os seres estão vivendo. Pode-se falar também a existência de todo o universo em si, mantida, né, nessa ordem perfeita, é o que se chama a existência de Deus. Então Deus está mantendo todo mundo, está mantendo todo o universo, ele é toda a energia que se manifesta, e dentro dessa assim chamada existência divina, porque por trás de tudo existe uma inteligência que está ordenando o caminho, vamos dizer assim, progressivo de cada pessoa para realizar exatamente isso que eu estou falando, a sua percepção plena do que é a existência. Essa existência divina contém todas as existências individuais. Daí isso prova que nós somos partes dessa existência maior. Somos existências vivendo dentro de uma existência maior, que é a nossa fonte, do qual a nossa essência de ser se constitui. Tá? Medita nisso aqui agora. Então você não existe separado da existência maior. Por isso que o mestre Cristo e todos os mestres, porque isso aí é uma realização da consciência, eles falam, eu e Deus somos um. A minha existência e a existência divina são uma, porque eu sou parte dessa existência. Eles dão o exemplo, por exemplo, do mar e da onda. Certo? A onda, ela não está separada do mar, ela é uma expressão da existência do mar. Então nós existimos como ondas, porém somos
a própria existência divina acontecendo aqui e agora, nesse exato momento, e dentro, por exemplo, da minha existência, nesse momento eu estou falando coisas, vamos dizer assim, de um teor chamado espiritual, no qual você tem que refletir o que você está fazendo com a sua vida. Você é o Senhor completo da sua existência, tá? De modo que a gente tem que fazer duas coisas. Temos que criar a nossa existência, de acordo com o nosso conhecimento das leis que regem essa existência, e ao mesmo tempo temos que caminhar na nossa vida existencial ligados conscientemente, amorosamente com essa existência suprema. Então a onda, ela está se desenvolvendo, né? Ela está surgindo o tempo todo, a cada momento a onda está surgindo, está percorrendo a existência essencial do mar sem estar desconectada com o mar. Quem vê essa diferença, né? A onda é uma coisa e o mar é outra, Deus é uma coisa, eu sou outra coisa, isso é a nossa mente. A mente é um instrumento divino que recebemos para projetar o mundo, a vida, a existência. E lá no fundo, essa existência, esse mundo, esse ser, somos nós. E quem somos nós? Aí entramos no cerne da questão aqui existencial. Nós somos os assim chamados espíritos, consciências conectadas com a consciência divina. A mente que projeta o mundo, ou a assim chamada existência, ele está dentro da mente, da nossa mente. E a nossa mente está dentro da nossa consciência espiritual. Na verdade, nós somos espíritos usando uma forma humana para experienciar a existência em si mesma e realizarmos isso que somos. No caso aí do exemplo da onda e do oceano, é exatamente isso. A onda, ela realiza que ela é parte do mar e que ela existe por si mesmo, mesmo sendo parte do mar. E esse que é o barato da vida. Cada pessoa, cada ser, em cada parte do universo, simplesmente tem uma existência particular, porém unida ao todo. Essa é a bênção que o divino nos deu, de podermos sermos algo nele. Mesmo sendo ele, nós somos uma representação individual, uma representação consciencial de algo que nós podemos ser nós mesmos, independentemente de Deus, se quisermos. Por isso que às vezes separamos, né? Eu sou uma coisa, Deus é outra. Mas num contexto absoluto, quando você recebe esse autoconhecimento e posteriormente você realiza isso, seja através de meditação ou de algum processo assim espiritual, você começa a compreender no seu interno essa onipresença de Deus em tudo, essa onisciência, essa onipotência. E dentro dessa percepção realizada, tá? Não é só você ter o conhecimento teórico. Dentro dessa percepção teórica, você passa a ser o senhor da sua existência. Esse que é o objetivo assim, de você estar aqui. Você está aqui para aprender a criar. Para criar criatividade. O mundo é criatividade. Enquanto você não entender essa verdade que eu estou falando para você, você não se liberta. Então, se libertar é isso, é quando você é o senhor da sua mente, você dissolve o ego
que às vezes o ego nada mais é do que a identificação com essa forma. Então você não vai ficar mais identificado, porque agora você realizou o espírito, você entendeu que essa forma humana é só como eles falam aí, um avatar, um boneco, uma máquina biológica, isso aqui é uma tecnologia orgânica maravilhosa na qual a sua alma está simplesmente experimentando a sua própria criação. Sua consciência está criando esse mundo no qual, né, no momento, estou como alemão, não sou alemão, já tive várias outras máquinas biológicas no passado. Dependendo do avanço da minha consciência, eu vou ter outras máquinas superiores, né? E a gente vai evoluindo e vai experimentando a existência divina, que tem infinitas possibilidades, infinitas realizações incríveis. E quando a gente chega nesse patamar, lembrando também que nós somos seres multidimensionais, tá? Então, por exemplo, quando você está sonhando, você não está mais nesse corpo físico, você está num corpo mais sutil. Por isso que lá no mundo, assim chamado onírico, de sonhos, você cria também a sua própria existência. É como se uma pessoa, eles falam projeção astral, quando você se projeta lucidamente. E aí você tem que entender que essa lucidez é exatamente o que nós estamos tentando adquirir aqui ou em qualquer outra realidade multidimensional. De modo que eu tenho que estar sempre consciente de que eu não sou esse corpo, eu não sou as emoções, os pensamentos. Eu estou esse corpo, eu estou na emoção e no pensamento, mas não tem nada a ver com o espírito. O espírito só está através desses instrumentos, ou desses sentimentos, ou desses pensamentos, gerando uma realidade pessoal dentro da existência, porque na existência, você que sabe um pouquinho de física quântica, entende que tudo é energia. Tudo isso aí que a gente está vendo, esse quadro aqui atrás, tudo, esse corpo, é uma decodificação energética que acontece no nosso cérebro, e nós, com os nossos sentidos, acabamos percebendo essa realidade de acordo com o que a nossa consciência está querendo manifestar. Tem médiums, por exemplo, o médium, por exemplo, ele fecha o olho e ele entra em contato com qualquer ser do universo. Por quê? Porque todo mundo está ligado dentro dessa questão de energia. Então, no mar, todas as ondas estão ligadas. Assim como as árvores, né? Todas as árvores estão ligadas pela terra. Daí você não está separado de ninguém, você é uma expressão desse oceano, todo mundo é uma expressão desse oceano. E isso que significa o entendimento de amar ao próximo como a si mesmo, entendendo que você e o outro, certo? O animal, a planta, as estrelas, tudo é uma manifestação dessa substância total na qual você é uma essência, e aqui nesse mundo material, com o autoconhecimento e a realização, você passa a criar a sua vida de modo consciente ou lúcido. E aí você pode fazer essa cocriação em qualquer realidade multidimensional. Então eu posso dormir, e quando eu tiver o meu corpo, né, físico dormir, e quando eu chego no corpo astral, que é a realidade lá dos sonhos, tem corpos mais sutis também, corpo mental, você passa a estar completamente consciente dentro do sonho. Essa é a ideia. A ideia é você despertar. Despertar significa que você entende o que você é e você passa a viver como você é, criando o que você quiser. Até que chega um momento que você consegue realizar em seu coração, ou seja, quando a onda consegue tocar o mar, né? Ela está lá na base dela, tocando o mar, e aí você vive nesse mundo em Deus. Por isso que é dito lá
na Bíblia, né? Vivemos em Deus, nos movemos em Deus e temos a nossa existência em Deus. Quando você chega nesse ponto de percepção consciente e vive assim nesse mundo, vendo Deus em tudo e todos, né, em Deus, e você vendo que você é parte de Deus e que todo mundo também é parte de Deus e que está tudo interconectado, você se estabelece numa condição de amor puro. E quando você está nessa condição de amor puro, que significa amar a Deus sobre todas as coisas, não no sentido sentimental, mas de realização, então sua vida se torna perfeita. Sede perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus. E quando você atinge essa perfeição, você adquire o status de sábio. Tá? Então, o que é um sábio? Um sábio é aquele que sabe, não teoricamente, mas em realização. Às vezes o sábio pode ser uma pessoa analfabeta, que não tem conhecimento escritural, mas ele realizou no coração dele essa realidade que eu estou falando aqui. E isso que os mestres falam, né? Que quando você conhece a verdade, ou seja, quando a onda mergulha no oceano, mas ela não deixa de ser onda, que essa é a bênção que nós recebemos, né? Nós não vamos perder a nossa individualidade de ser. Então, quando a onda consegue mergulhar no oceano e viver como uma onda expressão do oceano, no sentido literal mesmo, eu entendo que eu e Deus somos um, isso é maravilhoso, você passa a ser o senhor completo da sua vida, ou o capitão da sua alma. E é isso que todos os mestres vêm falar, você tem que acordar, você tem que despertar, você tem que entender esse aspecto do divino existencial. Não estou falando aqui de religião, de filosofia, não, tudo isso aí é da mente, tudo isso aí divide, né? É mais ritualístico, regras. Não, estou falando no sentido puro, o sentido puro de ser. Você pode ter a sua religião, você pode ter a sua filosofia, o seu modo de entender as coisas, porém, acima de tudo isso, está a sua realização da essência que você é. Quando você vai para uma assim chamada religião, significa que você, de alguma forma, está tentando entrar nesse ponto que eu estou falando aqui, de realizar Deus, realizar o Espírito, de realizar o significado da vida. Porém, é muitas religiões, muitas filosofias, isso acaba confundindo a nossa cabeça, porque ficamos no intelecto. Porém, qual é o pedido dos mestres? Sente, entre no silêncio. Na própria Bíblia, né? Tem uma parte lá que Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tem? Tem uma parte assim. Então, o próprio Deus está falando, fica quieto, tira essa frequência. Essa sua frequência agora está muito externa, você está cocriando muito no físico ou no astral. Então, assim, se volta para dentro, porque o reino de Deus, o mundo de Deus, a expressão de Deus está no seu coração místico. Então, é isso que Deus está falando. Sinta a minha presença. Pensa mais em mim, nessa questão existencial. Usa esses instrumentos que você tem, físico, emocional e mental, para estar mais concentrado nessa busca dessa realidade que transcende tudo, que é absoluto. Mas você vai compreender isso muito fácil quando você atingir a sua parte espiritual, porque o seu espírito reverbera com essa natureza absoluta de Deus. A onda, quando está situada nela mesma, ela compreende o mar. Quando você entra em contato com o mar, você entende que a sua essência é a essência do mar, não tem diferença. Só que você se expressa como uma onda nesse mar. Esse exemplo é muito bom para você sempre meditar e entender que tudo é, no fundo, uno, tudo é igual, tudo é a manifestação de Deus. E você é a manifestação de Deus. Por isso o mestre lá falou, vós sois deuses. Outros mestres mais modernos dizem, eu sou Deus em ação.
tá? Você não é Deus, mas você é Deus. Parte de Deus. A onda não é o oceano, mas ela é o oceano. Não é o oceano completo, mas ela é o oceano, se manifestando na particularidade dela. E assim também você tem que saber agir nesse mundo, manifestando o divino, porque a perfeição da vida é exatamente você expressar o divino nessa existência multidimensional. De modo que, se você agora, por exemplo, está ouvindo essa palestra, está manifestando a sua consciência no plano físico, porque você está dando atenção agora a essa realidade física, você tem que expressar nessa realidade física o divino, porque internamente você conquistou, alcançou esse nível de estar conectado conscientemente com Deus, e aí fica fácil, porque o mundo ele só pode ser o reflexo daquilo que a gente é internamente. Se você é a onda e vive na consciência do oceano, naturalmente a onda vai perceber sempre o oceano em tudo. Ela vai ver a outra onda e vai ver o oceano também naquela onda. E essa é a onda, né? Essa é a vibração perfeita. Quando você está nessa situação, você fica em paz. E somente nessa paz você vai sentir a bem-aventurança. Bem-aventurança, Ananda, você só pode sentir felicidade quando você está situado na sua própria realidade de ser, na conexão com esse ser supremo, que está se manifestando como toda essa existência. E essa existência, tá, num nível mais alto, ela é uma manifestação de algo superior, que Deus na sua forma superior. Parabrahman, né? Nesse aspecto que Deus ele vai se revelando para você na forma como ele exatamente é. Mas no caso aqui da nossa conversa, é só para você entender que existir é o maior milagre. Viver nessa existência com plena consciência é a realização máxima. E nessa realização você passa a criar a sua vida em qualquer sentido que você quiser. A vida, você é a vida, e a vida que você vive como a existência de qualquer forma que você tenha, grosseira ou sutil, é a manifestação vital daquilo que a sua consciência plena de realização coloca na mente. Então a mente é um objeto mental, né, fabuloso, que você tem que saber usar, assim também como essa forma física. Aí sua vida muda, né? Tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você tem desejo de fazer, tudo isso você passa a ficar mais seletivo, porque aí você começa a vibrar numa ressonância de um mestre. Todo mundo é um mestre, certo? Você precisa acordar esse mestre dentro de você e viver o mestrado nessa experiência física, que é maravilhosa, e sair desse sistema que nos coloca sempre num estado de medo, ou de insignificância, ou de insegurança, de modo que as pessoas estão perdidas porque não ouvem esse conhecimento aqui. Elas acham que estão separadas da existência de Deus, que a onda não tem nenhuma conexão com o mar. Você acorda assim, você vive assim, isolado da existência divina. E esse é o mal. É isso que o chamado assim, sistema das trevas ou da escuridão, esse governo sinistro, né, oculto do mundo, ele simplesmente está fazendo isso, está mantendo a nossa ilusão. E você, com medo ou com desejo assim hiperativo de saber as coisas, você passa a ficar em contato com as narrativas, com as informações que estão vindo de um sistema que não tem nada a ver com o lado espiritual. Por isso que tem que se associar com um mestre, ou seja, com uma pessoa que já está realizada em si mesma e em Deus, ou na existência divina, ou na inteligência universal, chame você como você quiser.
E aí a energia dessa pessoa que está desperta vai passar para você a força, a potência, para você, o conhecimento também, principalmente, para você seguir a sua vida. Tem que mudar a sua vida. Você vai ficar o tempo todo se lamentando, sofrendo, em estado depressivo, angustiado, com medo. Todo dia você acorda, parece que você é um nada. E isso aí é só o boneco, é só a forma física. Você é muito mais. Você é Deus em ação. Crie o seu mundo, crie a sua realidade. Seja maravilhoso nesse mundo. Você é um filho amado de Deus. Você é uma parte de Deus, uma centelha divina, se manifestando por esse avatar, aqui agora nessa forma física, ou na forma astral, ou na forma mental, na forma causal, na forma búdica, na forma nirvânica. Tem várias formas de você estar se manifestando. Então aqui nesse mundo, esse mundo é uma escola. É uma escola onde você está aprendendo a se libertar do seu ego, da sua mente contaminada, condicionada pela narrativa de um sistema que te trancou aqui, tirou todo o seu poder, e você está dependente do externo, sendo que não existe esse externo. Ele existe, no caso da maioria das pessoas, esse externo ele é uma manifestação da mente de uma egrégora coletiva de um sistema sinistro. Mas você pode criar o seu próprio mundo. A gente fala assim, um oásis no deserto, né? Você pode criar um oásis no deserto, ou seja, você pode ter tudo, pode ser tudo que quiser, porque é um fluxo que se manifesta de dentro do seu coração místico quando você está conectado com o reino de Deus. Por isso é dito, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, essa união, né? União estável, união estável com a existência suprema, tudo o mais vai ser acrescentado na sua vida, porque você passa a ter o poder, a potência divina nesse mundo. E para você chegar nesse estágio que eu estou falando aqui, você tem que estar vivendo em amor. E em amor puro, você vai criar um mundo totalmente diferente dos materialistas ou das pessoas separatistas, as pessoas que vivem de um lado ou de outro. Compreende? Tudo é diferente. Um ser que está numa forma mais avançada no universo é completamente diferente do que a gente pensa aqui, limitadamente. Lá não tem mais esse egoísmo. Tudo é um processo de criação, onde todo mundo cria coletivamente, todo mundo é feliz, todo mundo está vivendo nessa consciência de Deus. Os sentidos são mais paranormais, você estágio assim que não dá nem para falar. Então aqui é uma escola, estamos numa forma humana, vamos caminhar no nosso ritmo, sem essa ansiedade toda, vamos nos render a esse divino que já está em nosso coração místico, e vamos deixar que, através da nossa intenção real, essa existência suprema, o oceano, ele vai se revelando para a onda. Fica tranquilo. Você já sabe disso, você só esqueceu. Então, o que a gente tem que fazer nesse planeta Terra, atualmente, é restabelecer essa conexão, que já está acontecendo, mas que você não está percebendo. Certo? E você vai perceber quando você entrar no estado de meditação e deixar a graça divina, né, a misericórdia divina se manifestar para você. É isso que a existência quer fazer. É isso que Deus quer fazer o tempo todo. Ele quer se manifestar e estabelecer uma relação amorosa com você. A onda e o oceano vão ser namoradinhos, né? Eles vão ser amantes, eles vão ser um fluxo de amor. A onda vai andar no fluxo de amor para onde ela estiver indo. Até o momento que você vai ter que abandonar essa forma, e a gente deve abandonar essa forma com essa consciência que eu estou falando, totalmente consciente de Deus, né? Nesse sentimento de amor, nessa ação de servir ao mundo e aos nossos outros irmãos, né? Para despertar. É isso que nós estamos fazendo agora, aqui nessa conversa. E quando você abandonar esse corpo, você vai para onde? Você vai para a dimensão da frequência que você está manifestando na hora da morte. E aí, lá no Bhagavad Gita, tem uma
uma frase em que o divino fala: se você abandona esse mundo pensando em mim, com essa consciência de mim, naturalmente você volta para a minha dimensão. Então a onda entra dentro da dimensão do oceano, sem deixar de ser onda, e manifesta a divindade, os passatempos dentro da divindade. Então esse é o estágio assim, mais elevado e incrível, que é para onde nós estamos indo. A nossa consciência está se espelhando nas manifestações do mundo material. Quando esse espelho se tornar divino, significa que a sua consciência se auto-entendeu como parte integrante da manifestação divina. Então, tudo que você manifestar na sua vida é como se fosse a vontade de Deus se manifestando, e isso significa felicidade plena, harmonia, equilíbrio, paz, êxtase, né? Então você vai estar sempre em meditação, em nirvana. Meditação é isso, é você estar vivendo conectado com o divino. Ok? Vamos meditar nisso, porque essa conversa que nós tivemos aqui foi basicamente todo o ensinamento de todas as religiões, todas as filosofias, tudo é isso, mostrando que desperte. Use os seus instrumentos, a mente, a emoção e a forma física, para se mover dentro dessa existência, dessa substância plena e onisciente, onipotente, né? Onipresente, na qual você, estando em conjunção com essa força, você se torna uma potência divina nesse mundo. Enquanto você estiver assim, você vai fazer esse trabalho, vai tentar orientar as outras pessoas, como a gente está fazendo aqui. Porque a maioria das pessoas está dormindo, está vivendo como uma pessoa morta, né? O que é uma pessoa morta? A pessoa morta é que não tem consciência. Lá no caixão, por exemplo, você olha o morto assim, ele não tem consciência. E se eu olhar uma pessoa viva, mas ela não está com essa consciência plena da existência, ela também pode ser considerada como uma pessoa morta. Como disse o mestre Jesus, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Falou para a pessoa que queria segui-la, né? Então ele falou: siga-me, venha para esse estado crístico, esse estado de união com Deus, e as outras pessoas vão continuar, são mortos, enterrando seus mortos. É isso que acontece. Então está todo mundo dormindo, e se você acordou, você num estado de compaixão natural, porque você está bem, está vendo todo mundo sofrer, você vai tentar avisar aquela pessoa: na verdade, essa sua vida aí é uma ilusão, você está dormindo, você está morto no espírito, né, vamos dizer assim, dormindo, esquecido, e eu gostaria que você acordasse e fosse feliz, e entendesse que a sua existência, a prática, né, em si, de você estar aqui nessa experiência, é você se conectar com o divino que está no seu coração e abandonar essa forma para que a sua alma, o seu espírito, vá para a realidade suprema, aquilo que é mais superior. Então tenta se manter nessa frequência e expressa nesse mundo aquilo que você é. Né? O objetivo da planta é se tornar uma flor. A flor é a expressão perfeita da semente. E quando você se torna uma flor e você olha as pessoas em volta de você que ainda estão no estágio de semente ou de plantinha, outras no estágio de botão, quase virando flor, você, para cada um, vai dar uma instrução, vai dar a sua energia, vai atuar de tal maneira até o momento em que aquela outra planta também se torne uma flor. E aí você, como flor, é um ser feliz nesse mundo, e aquele outro irmão que recebeu essa informação, que entendeu, também floresceu, e a ideia é que todo mundo tem que florescer um dia. Você pode ir mais lentamente ou pode ir mais rápido, vai depender de você ter essa informação que eu estou falando aqui, e com essa informação, imediatamente você se torna um ser desperto, um Buda, um Cristo nesse mundo, que é o estado natural de todo mundo.
Não existe estado superior, existe estado mais consciente. E nessa consciência é o seu trabalho nesse mundo, é a arte de viver, é você se manter nessa consciência o tempo todo, momento a momento, e depois que você estiver vivendo assim, vai ser fácil, você não vai mais esquecer quem você é. A partir do momento que você se torna uma flor, você não esquece mais que você é uma flor, se você realmente manifestar. E aí você anda nesse mundo de uma forma mais humilde, respeitando o estágio de cada pessoa, mas você entende aonde cada um vai chegar um dia, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, meditem. Isso aí é a fórmula da existência. Seja feliz, crie o que você quiser, seja um representante, um servo amoroso de Deus nesse mundo, tudo nesse assim chamado universo, né, nesse planeta, é maravilhoso quando você está com essa consciência. Se afasta desse sistema sinistro, né, que não te traz nada de útil, só bota medo em você, só cria dependência. Tudo está dentro de você, você é um Deus criador, cria. Não vai te faltar nada, nada. Tá? O sentimento de falta é do ego, que está se identificando com esse corpo. Você é o espírito, você é Deus em ação, olha que maravilha, você é a vida de Deus acontecendo. Né? Você pode criar um universo se você quiser, como faz o Senhor Brahma, os agentes criadores desse universo. Então medita nisso, seja forte, caminhe com entusiasmo, se associe com pessoas que estão já nessa vibração mais elevada, que já se libertaram, que despertaram, que abriram o olho do espírito, que estão vendo em si mesmos a realidade de ser em Deus e tentando patrocinar esse conhecimento, essa realização para todo mundo. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!